para tratar com o nosso comentarista da CBN, colunista do Jornal o Globo, Bernardo Melo Franco, que está lançando um livro agora, está em Belo Horizonte hoje, certo, Bernardo? Bem-vindo. Boa tarde, Tati. Boa tarde, Fernando. Estou em Belo Horizonte, já visitei a nossa CBN BH mais cedo e agora mais uma vez aqui para falar de um dia, Tati, que já é um dia histórico. Sim. Né? Essa é a primeira vez que nós assistimos no Brasil a prisão de generais golpistas. Isso nunca tinha acontecido em 130 anos de república. E não foi por falta de golpe, foi por falta de punição para os golpistas, que sempre se safaram, mesmo quando os golpes davam errado, né? Via acordão, via anistia. Por isso, eu friso, é um dia histórico esse 25 de novembro, nunca ocorreu antes, e que sirva, né, para erradicar essa chaga do golpismo das Forças Armadas. Tem uma questão agora que eu queria ouvi-lo, que é o seguinte, que é uma possibilidade de ganhar mais musculatura o projeto de lei da anistia, que agora é chamado de PL da dosimetria. Inclusive, houve uma manifestação do senador Flávio Bolsonaro nesse sentido. O que você acha? Olha, Fernando, o Bolsonaro queria, a todo custo, evitar pagar pelos crimes que cometeu. Eu acho que o auge do desespero dele ocorreu no sábado, né, quando o ex-presidente da República usou um ferro de solda para tentar se livrar da tornozeleira eletrônica. Né, eu acho que nem um roteirista mais maluco poderia imaginar esse enredo para o Brasil contemporâneo. Mas, de fato, a família Bolsonaro tenta aprovar algum tipo de anistia para o pai deles, né, o pai dos filhos de Bolsonaro, que eu me refiro, há bastante tempo. Né? Esse é um movimento que a extrema-direita começou ainda em 2022, e veja que interessante, o movimento pela anistia começou antes mesmo do Bolsonaro ser denunciado ao Supremo Tribunal Federal, porque ele já sabia dos crimes que tinha cometido e já sabia que depois da derrota e do fracasso da tentativa de golpe, ele seria responsabilizado criminalmente pelo que fez. Então, esse é um movimento que está há muito tempo na praça, em alguns momentos parece ganhar mais tração, mas me parece, Fernando, que a própria tentativa deslocada do Bolsonaro de quebrar a tornozeleira enfraquece a tentativa de anistia nesse momento. Seria uma desmoralização para a justiça brasileira, seria uma desmoralização para o Estado brasileiro que um ex-presidente da República condenado por golpismo conseguisse se livrar graças a um acordão no Congresso. Me parece pequeno o espaço político para que isso aconteça hoje. Claro que na política tudo muda muito rapidamente, né? E o Bolsonaro tem uma legião de seguidores, também uma legião de aliados no Congresso. Mas nesse momento, mesmo que na Câmara dos Deputados esse assunto seja desengavetado, não me parece haver condição política nem para aprovação no Senado, muito menos no próprio Supremo Tribunal Federal. Outra tentativa que a gente viu hoje, na tarde de hoje, depois das decisões do relator Alexandre de Moraes, Bernardo, foi a reunião de governadores de direita e um discurso, principalmente encampado, nossa reportagem trouxe ao ar agora há pouco, pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que é um pré-candidato à presidência no ano que vem, uma tentativa de se diferenciar desses que são acusados e punidos pela justiça brasileira por uma tentativa de golpe de Estado. Então ele disse, nós, governadores, somos mais moderados. Uma decisão como essa, certamente, vai prejudicar políticos mais radicais, mais à direita. E eu queria te ouvir um pouco, porque isso parece claramente um movimento político para tentar se descolar de criminosos, porque é disso que a gente está falando, para tentar encontrar alguma viabilidade política para o ano que vem, não? Tati, Bolsonaro não é mais um acusado, como você frisou. Ele agora é um criminoso condenado, em última instância, pela justiça brasileira, e para quem não sobra mais espaço para recursos. Então é disso que a gente está falando. São criminosos condenados, não por crimes de opinião, não por serem oposição ao governo, mas por terem tentado dar um golpe de Estado devidamente comprovado aqui no Brasil. É claro que na política não existe espaço vazio, não existe vácuo na política. E as forças da direita já começam agora a disputar o espólio do Bolsonaro e do bolsonarismo. Então, o que a gente vai ver daqui pela frente é uma espécie de um todos contra todos, né? Cada um cuida de si, né? Como dizia a lei de Muricy, e todo mundo pensando na eleição de 2026. Então, para alguns políticos,
vai fazer sentido continuar bajulando o Bolsonaro, dizendo que o Supremo Tribunal Federal errou, que a justiça, na verdade, é perseguição, que o Bolsonaro é inocente. Outros políticos que tentam se viabilizar de outra forma, mais junto ao empresariado, ao eleitorado mais moderado, vão tentar justamente se descolar do Bolsonaro e dos militares que foram presos nessa terça-feira. E esse me parece ser o caso também do governador de Minas, Romeu Zema. Vamos lembrar, Tati, que são quatro governadores de direita hoje que sonham em ser candidatos a presidente. Tem o Tarcísio de Freitas em São Paulo, o Romeu Zema em Minas Gerais, o Ratinho Júnior no Paraná e o Ronaldo Caiado em Goiás. E além da concorrência deles com eles mesmos, tem ainda a aspiração da família Bolsonaro de continuar encabeçando uma chapa presidencial durante o período de prisão do Jair. O Eduardo Bolsonaro falou abertamente disso no passado, mas agora está afastado porque está nos Estados Unidos, também pode ser preso se voltar ao Brasil. Mas tanto o senador Flávio Bolsonaro como a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro são personagens que buscam também uma luz própria nas eleições de 26 e são personagens para os quais a gente tem que voltar nossa atenção agora. Gostaria de ouvi-lo sobre agora o deputado Alexandre Ramagem. O ministro Alexandre de Moraes, ele determinou que a Câmara dos Deputados casse o mandato de Alexandre Ramagem, que fugiu, está nos Estados Unidos, está batendo ponto, está recebendo, está atuando como um deputado. Está votando. Agora, isso depende de uma iniciativa de alguém que está um pouco, digamos assim, quieto, que é o presidente da Câmara, Hugo Mota. Como é que você vê, como é que os pares de Ramagem vão lidar com isso agora? Olha, Fernando, a Câmara tem sido muito leniente com deputados que cometem crime e que têm ordem de prisão contra eles. O Ramagem não é o primeiro. A deputada Carla Zambelli, que foi condenada em última instância, está presa na Itália, foragida do Brasil, ela ainda hoje é deputada federal. Se você entrar no site da Câmara, está lá o nome dela como deputada em atividade, tem mandato parlamentar, tem assessores, tem gabinete. Então, há um precedente para essa impunidade que agora vai sendo também estendida ao ainda deputado Alexandre Ramagem. O Ramagem, ele fazia parte do núcleo principal da tentativa de golpe. Ele foi condenado no dia 11 de setembro de 2025, junto com Jair Bolsonaro. E, portanto, ele é o único desses réus do núcleo crucial da tentativa de golpe que hoje está foragido, que hoje não está indo para a cadeia. Bolsonaro foi antes porque tentou quebrar a tornozeleira. Braga Neto foi antes porque tentou obstruir a investigação. Mas os outros condenados desse núcleo, né, como o general Paulo Sérgio, o general Augusto Heleno, esses estão indo para a cadeia hoje. A exceção, de fato, é o Ramagem, que fugiu para os Estados Unidos e que está, segundo foi divulgado pela imprensa, pelo portal Platô BR recentemente, está num condomínio de luxo em Miami, passeando, fazendo ginástica, usando roupas esportivas. Ou seja, está debochando da justiça brasileira e da própria democracia que ele tentou subverter. Muito bem. Bernardo Melo Franco conosco hoje, repercutindo os fatos políticos do dia. Trânsito em julgado, ou seja, nenhuma possibilidade mais de recurso para os condenados por tentar dar um golpe de Estado no Brasil. Obrigada por estar conosco mais uma vez, Bernardo. Foi ontem ou é hoje o lançamento em BH? É hoje. O lançamento é hoje, Tati. Logo hoje. Mais às 19 horas na livraria Genipapo. Então, se tiver algum ouvinte de BH Tem agora, um monte, pô. Convido com o maior prazer para esse bate-papo com a historiadora Heloísa Starling. Vai ser bacana. Legal, legal. Qual é o mesmo nome do livro? Tem tudo a ver com o dia de hoje? Arquitetura da Destruição. Um diário da era Bolsonaro, do palanque à condenação. Se o livro fosse concluído hoje, Fernando, talvez o final fosse diferente, né? Seria do palanque à prisão. Bernardo, obrigada. Então, celebre hoje aí e volte sempre ao Estúdio CBN. Obrigada. Muito obrigado. Sempre um prazer estar com vocês. Até mais. Bernardo. Boa tarde para os ouvintes.